Olá pessoal, sejam bem-vindas, fiquem à vontade, estamos aí começando mais uma live, para você que está assistindo também no replay, fique à vontade, sejam bem-vindas, vamos chegando, vamos começar mais uma live. Hoje o tema da live tá sensacional, que é como melhorar a sua autoestima após o término. Então vamos chegando aí, vamos convidando as amigas, vamos trazendo mais pessoas aqui para ouvirem também sobre esse tema. E assim, gente, independente se você terminou ou não um relacionamento, o que eu vou tratar aqui na live de hoje é interessante para todas as etapas da vida, independente se terminou recente ou não. É para você que deseja melhorar a sua autoestima. Oi, Bárbara, Tiago, a Lu, a Nathalie, sejam todos bem-vindos. Aí, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Os coraçõezinhos que eu amo, gente. Vamos deixar coração, que eu gosto muito. E gosto muito de estar aqui com vocês. Boa noite, estava com saudade da Bárbara nas lives. A Val, tá todo mundo aqui. Que alegria, como que é bom estar aqui com vocês, gente. Olha, eu vou começar a live de hoje falando sobre um tema que é importantíssimo, que é a autoestima. A gente precisa de autoestima para ter uma vida melhor. Oi, Grazi, boa noite. Nós precisamos de autoestima para ter relacionamentos melhores. Nós precisamos de autoestima para ter trabalhos melhores. Ou seja, a gente precisa de autoestima para tudo, né? A autoestima ela é fundamental para a gente se desenvolver na vida. Oi, Sheila, oi, Lu, tá todo mundo aqui, que alegria. E aí, gente, eu vou falar sobre os aspectos importantes aí da autoestima, por que nós precisamos ter amor próprio, ter autoestima, o quanto isso influencia nos nossos relacionamentos, no nosso desenvolvimento. Também tava com saudade, Bárbara, tava mesmo, pra quem não sabe, eu fiquei um período sem fazer lives, mas estamos de volta aí toda segunda. Hoje será na quarta, né, por conta do feriado, mas costumo fazer live toda segunda-feira às 20h30. Toda segunda eu tô aqui com um tema super interessante pra gente poder conversar, certo? Bom, como eu tava dizendo, a autoestima ela é necessária pra gente ter uma vida com mais significado. Autoestima, amor próprio. E é sobre isso que eu quero falar. Eu escolhi o tema de hoje, que é como melhorar a autoestima depois do término. Por quê, gente? Principalmente agora que eu tô falando mais sobre relacionamento, sobre superação, eu tenho percebido que cada vez mais pessoas relatam, né, que colocam o centro da vida no outro, que colocam o outro como centro da vida, né? E hoje a gente vai falar muito sobre isso, vai falar sobre as fases também do pós-término. Então, tá muito bacana, eu quero que vocês fiquem aqui comigo. E se possível também, envie essa live, tem um aviãozinho aqui, tem uma setinha, encaminha para uma amiga, para alguém que você acredita que seja necessário participar desse tema. Vamos trazer mais pessoas aqui também. Gente, eu separei alguns tópicos aqui para a gente poder falar. Primeiro eu gostaria de começar dizendo que todo término de relacionamento dá a sensação pra gente que é como se a gente tivesse fracassado. Não é assim que a gente se sente quando algo acaba e principalmente quando o relacionamento termina? Dá uma sensação que a gente deveria ter feito mais, de que não foi o suficiente, de que pra todo mundo dá certo e pra gente não. E é claro que isso vai influenciar na nossa autoestima. Vocês concordam com o que eu tô dizendo? Que quando os relacionamentos terminam, dá a sensação de que nós fracassamos de alguma forma. E aquilo também, né, gente? A gente tá acostumado com essa questão do felizes para sempre, do amor romântico. E tudo isso contribui também pra gente criar expectativas nos nossos relacionamentos. E aí, quando isso acaba, quando um relacionamento chega ao fim, ele vem junto com o término algumas feridas. Por quê? Quando esse relacionamento termina, vem à tona abandono, às vezes rejeição. Esse relacionamento pode ter terminado por uma traição, por vários fatores. E aí traz questões nossas, antigas,
que todos os términos, né? Todo término de alguma coisa, não necessariamente o relacionamento, pode desencadear esse contato aí com essas feridas que a gente chama de feridas emocionais, que nada mais são do que dores, né? Que nós temos aí ao longo da vida. Então vamos imaginar uma pessoa que teve um relacionamento e esse relacionamento terminou por traição. Imagina como fica a autoestima da pessoa, né? Quando isso acontece, quando o término acontece. Essa pessoa ela se sente muito mal. Ou quando o parceiro ou a parceira chega e fala, olha, eu não te amo mais, acabou o sentimento, né? Isso mexe direto com a nossa autoestima, mexe com o nosso amor próprio. E aí, se a pessoa que está sendo deixada, né, ela não tiver um amor próprio ok, ela não tiver uma boa autoestima, como que essa pessoa vai ficar, gente? Então, olha a importância da gente cultivar o nosso amor próprio, a nossa autoestima, porque quando alguns ciclos se encerram e a gente perde algumas pessoas, a gente lembra que nós temos a nós mesmas. Olha isso, né? Então, é sobre isso e outras coisas que eu quero falar aqui com vocês hoje, tá? Quero agradecer a presença de todo mundo, tô vendo umas carinhas novas aqui. Sejam todos bem-vindos, tá? Com o término, pessoal, à medida que o término acontece, além de despertar aí essas feridas emocionais, a gente ainda tem que vivenciar o luto, né? Vocês já ouviram falar em luto pós-término? Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? A Bárbara colocou que super concorda. Vocês já ouviram falar então sobre luto pós-término? Esse luto, pessoal, todas as mudanças que acontecem na nossa vida, a gente passa por um processo de luto para adaptação do novo, né? Para entender como era, como está, como ficará. E esse luto pós-término, ele tem 5 fases que eu quero falar com vocês também sobre isso, sobre as fases do luto, que é o luto aí no geral. Mas quando é relacionamento, como mexe nessas nossas feridas, fica um pouco mais difícil para a gente compreender. A Lu comentou, estou vivenciando isso, dói muito. E dói demais, né, Lu? Quem passou por término de relacionamento, acho que todo mundo que tá aqui, vocês me respondem aqui. Vocês já passaram por término de relacionamento? Eu já passei, eu acho que vocês que estão aí também já passaram. E é um momento muito difícil, porque envolve as nossas expectativas, envolve aquilo que a gente começou a construir com outras pessoas, sonhos. Então, é muito difícil quando a gente tem que lidar com isso, né, Lu? Super te entendo. E aí, eu quero falar com vocês sobre essas fases do luto, né? A gente começa com a primeira fase, que é a fase de negação. Vocês já ouviram falar sobre a negação? O que acontece quando a pessoa ela tá em fase de negação? Eu vou falar primeiro sobre esse processo de luto para depois começar a falar mais sobre autoestima, tá? A Di falou que nunca namorou, mas tem uns ficantes que deixam mais marca com o namorado. Exatamente, Di. É um processo também, né? Porque mesmo que é ficante, envolve expectativa, gente. Não tem jeito. Nós somos humanos, a gente espera coisas das pessoas, sim. E por mais que ainda não seja um namoro, quando você tá ficando com a pessoa, você tem expectativas de que aquilo evolua, de que dê certo, né? Então, quando isso também termina, você vai sentir, pode passar por essas fases do luto também. Outra coisa, as fases do luto, nem todo mundo vai sentir da mesma forma, né? Tem pessoas que vão da negação para aceitação, outras da negação para depressão e depois aceitação, tá? E eu queria falar um pouquinho sobre elas aqui, sobre cada uma dessas fases com vocês, tá? Então, a primeira fase, que quando o término acontece, normalmente, as pessoas passam por aquele processo de negação, é negar a realidade. Então, isso não pode estar acontecendo, eu não aceito, é a não aceitação, né? E quando as pessoas estão em negação, elas sofrem muito mais, porque elas se negam a ver a realidade, a entrar em contato com o que está acontecendo, e aí a superação acaba sendo um pouco mais lenta, tá? Então, a primeira fase é a fase de negação, que normalmente a maioria das pessoas passam, tá? Em seguida vem a raiva, né? Então, depois que você não aceita aquela realidade,
você sente raiva. Sente raiva de si mesma, sente raiva do outro, quer achar culpados para o que aconteceu. E é um período também muito delicado. Então, primeiro a aceitação, depois a raiva, depois vem a fase do luto de negociação ou barganha, né? Que é quando às vezes você tenta voltar, você tenta entender de uma outra forma, aí procura parceiro, tenta reatar esse relacionamento. E algumas pessoas também não passam por isso, né? Mas é comum. Todas essas fases que eu tô compartilhando aqui com vocês hoje são fases que a maioria das pessoas passam, tá? Em seguida da negociação vem a depressão, que é quando a pessoa se conscientiza realmente da realidade. Ela sai daquela negação e começa a perceber, poxa, realmente, talvez não tem volta, é um mix também de raiva. E aí a pessoa, ela tem normalmente na fase da depressão, pós-luto, do luto aí, pós-término, é uma fase que a pessoa ela pode ficar muito triste, isolada, não quer sair, não quer conversar, não quer comer. É uma fase muito difícil. Eu, às vezes, quando recebo uma paciente que tá nessa fase aí do pós-término, do luto pós-término, ela tá no período de depressão, a gente precisa fazer aí um movimento para que ela consiga ir para a fase de aceitação, que é a fase seguinte, né? Que é quando você identifica que, poxa, não deu certo mesmo, agora eu preciso seguir, eu vou começar a fazer coisas diferentes. É quando você começa a assumir o controle. E essa fase é uma das fases mais interessantes do luto pós-término, né? Porque é quando a pessoa, ela percebe que existem outros caminhos. E olha como isso é importante, né? E quando eu falo desse luto também, gente, isso vale para outros tipos de lutos também, né? Quando a gente perde um ente querido, quando a gente é demitido do trabalho, a gente passa por essas fases, né? Porque você tava ali numa rotina, num lugar, e eu sempre falo isso, gente, que o nosso cérebro, ele é programado para economizar energia, a gente não gosta de mudanças. Hoje eu tava falando com uma paciente exatamente sobre isso. Ela falou assim, Laís, eu tenho muita resistência à mudança. E quem não tem, gente? A gente não tem facilidade para mudança. Porque a mudança é algo que exige esforço da gente, demanda aí uma energia da gente. Então a gente não gosta de mudar. E o luto, ele traz essa mudança, né? E o luto pós-término também traz essa mudança. Então você saiu de um relacionamento, você tinha uma pessoa que tinha uma rotina, para uma nova fase. Mas quando todas essas fases passam e chega na fase de aceitação, é a melhor fase que tem, porque é o momento que você consegue virar a página, percebe que tem caminho e que existem aí outras possibilidades, né? De se recompor, de ficar sozinha, de tentar um novo amor, de fazer coisas diferentes por você, né? A Lu colocou, já percebi que existe outros caminhos, mas não estou conseguindo seguir. Ô Lu, e aí o que acontece? Aqui, no seu exemplo, você sabe, né? Você sabe o que precisa fazer. Você já viu que tem outras possibilidades. O que provavelmente falta é começar, é a ação. E aí a gente precisaria entender melhor o que te impede de agir, né? Se você sabe o caminho, sabe a direção, sabe o que está acontecendo, quais são os impedimentos para você seguir esse novo caminho, né? Eu precisaria de mais informações aqui para conseguir te ajudar melhor. Mas basicamente você já sabe o caminho que você precisa percorrer. Agora você vai precisar agir, tá bom? Eu coloquei aqui, gente, também o que a gente pode fazer para melhorar essa autoestima. Então vamos pensar. A pessoa estava num relacionamento bom ou ruim, né? Porque como eu disse, a gente se acomoda, a gente se acostuma com os lugares que nós estamos, independente se é bom ou ruim. E quando a gente perde esse lugar, abre aí aquele leque de dores, né? De abandono, de rejeição e de um monte de questões. E aí a gente fica perdida sem saber como lidar, né? Muitas pessoas falam, Laís, mas como que eu vou fazer para recuperar minha autoestima? Eu fiquei tão mal, fui traída, a pessoa me abandonou, não quer mais falar comigo, né? E eu vou deixar aqui o passo a passo para que você também
comece a agir na sua vida, que você consiga pegar esses caminhos que estão aí. Por mais difícil que seja recomeçar, é importantíssimo recomeçar, né? A gente precisa poder contar com nós mesmos também, isso é importantíssimo. A Lu colocou, ele some e aparece, eu não consigo resistir. Aí que tá, né, Lu? Você colocou aqui que não consegue resistir. Por quê? Você tá pensando com um pensamento mais imediatista, tá? Então você quer suprir aquele desejo daquele momento, mas você não tá pensando ali em longo prazo. Como você mesma colocou, ele some e volta. Então se ele tá voltando, é porque tem essa porta aberta, né? Mas você já entendeu o movimento que ele faz. Então, para que você consiga superar, um dos fatores que você não consegue superar e desapegar é porque você tá ali em contato com a pessoa, você tá dando oportunidades para ela, mesmo sabendo que depois ela vai embora. Então, você vai precisar fechar essa porta, né? Fechar alguns contatos, porque senão você não vai conseguir superar. Vira e mexe, o cara tá aparecendo. Então, para que você consiga seguir em frente, você vai precisar fechar essa porta, tá bom? Eu sei que é difícil, que dói, a gente quer ali que as coisas sejam do jeito que a gente gostaria, mas a gente precisa também pensar em longo prazo, né? Eu deixando essa pessoa voltar a hora que ela quer, está de acordo com as atitudes que eu quero ter no futuro? Tá? Pensa sempre dessa forma, que aí te ajuda também, tá bom? Gente, eu coloquei aqui também que esse processo de luto, ele não é igual para cada um, né? Embora tenha as fases que a gente divide, mas tem pessoas que quando terminam um relacionamento, elas conseguem seguir com mais facilidade, e tem pessoas que terão mais dificuldade mesmo. E é por isso que também existe os profissionais para poderem ajudar, né? Quando a gente tem uma dificuldade mais acentuada, que a gente não consegue seguir, que algo trava, é importante buscar ajuda. É importante demais, porque nos dá ali um respiro, um alívio. Poxa, tem possibilidades. Tal pessoa pode me ajudar, eu consigo com ajuda, né? Se eu não tô conseguindo sozinha, existe a possibilidade de ter ajudas para isso, tá? Obrigada, viu, Lu? Vocês também são muito importantes nesse processo, vocês que estão aqui, sempre me acompanhando, a gente vai conversando, então é uma troca. E vocês também são importantes para que eu esteja aqui, para que tenha audiência, para que a gente faça essa troca, então eu agradeço vocês também. E fica firme, Lu, aqui você vai encontrar conteúdo para te ajudar nesse processo, e eu vou sempre trazendo aqui alguns questionamentos que servem exatamente para isso, para a gente poder parar e pensar, poxa, o que eu tô fazendo vai me aproximar ou me afastar do meu objetivo, né? A gente precisa também pensar um pouco mais com razão, porque às vezes a emoção, ela atrapalha um pouco nesse nosso desenvolvimento, em fazer com que a gente consiga atingir coisas que será benéfica pra gente, tá? Então eu sempre tô aqui dando umas dicas, pontuando e conversando com vocês para que aconteça essa expansão também de pensamento e vocês consigam atingir o objetivo aí de vocês, tá bom? Eu destaquei aqui, gente, uma série de atitudes que você, tomando essas atitudes, você vai melhorar a sua autoestima, você consegue trabalhar esse amor próprio também, e são questões importantíssimas, tá? A primeira coisa que eu coloquei aqui é a importância de você conversar com outras pessoas também, falar a respeito do que aconteceu. Então, quando a gente passa por esse processo de término, a gente fica muito vulnerável, né? A gente se sente mal, a gente começa a se comparar com as outras pessoas, a gente fica perdida. Então, é bom conversar com outras pessoas, né? Converse com amigas, fala como você está se sentindo. Isso ajuda a você também elaborar tudo que está acontecendo com você, tá? Segundo ponto que eu coloquei aqui é cercar-se de pessoas que vão te acolher, porque é um momento tão delicado, né? E aí se a gente ficar com aquelas pessoas que vão nos criticar, que vão nos colocar para baixo, aquilo que é complicado vai ficar mais ainda. Então cerque-se de pessoas do bem, pessoas que te façam bem, pessoas que te queiram bem, tá? Isso é importantíssimo também. Outro ponto aqui, que aí é um ponto importantíssimo também,
que é evitar ficar falando com o ex para que você consiga recuperar esse controle. Então vamos pensar, terminamos, mas aí todo dia rola uma mensagem, isso vai causando uma confusão na gente, não sabe se tá junto, se voltou, se tem possibilidade. Então é aquilo que eu falei pra Lu, é fechar algumas portas, porque quando a gente fecha algumas portas, pelo menos pra gente se restabelecer, isso é importantíssimo que a gente faça aí num pós-término, tá bom? Principalmente quando é com pessoas confusas, quando o término foi com uma pessoa confusa, então ela vai, mas ela fica voltando e às vezes deixando claro o tempo todo que não vai voltar, mas marcando o território. Então muito cuidado com isso, tá? Vamos ver o que o João colocou aqui. Laís, eu tenho 2 filhos e vejo minha esposa uma vez por semana, quando vou ver os meninos, mas tenho me mantido firme na decisão. Não sei que fase estou vivendo, já que me preparei para separar 1 ano. Certo, João. Aqui, quando se tem filhos, né? Às vezes não é possível fechar todas as portas, porque vocês têm filhos, né? Precisa falar sobre os filhos, precisa ter esse canal aí de comunicação. Mas como você disse, né, João? Você tá firme, siga firme na sua decisão. Se você se preparou por 1 ano para se separar, você provavelmente tem motivos aí suficientes para você ter tomado essa decisão. E eu queria deixar uma dica aqui para vocês, tá? Anotem, façam anotações de quais foram os motivos que levaram ao término. Por quê? A nossa mente, a nossa memória, ela vai falhando um pouquinho, a gente vai esquecendo o que aconteceu, esquecendo os motivos que foram importantes para esse término acontecer. E aí quando bater aquela vontade de ter recaída, vá para as anotações, porque ali você escreveu num momento genuíno, no momento de pensar sobre aquilo. Então é importante a gente lembrar por que o término aconteceu. Isso é importantíssimo, tá? A Lu disse que ele disse que a culpa foi minha, me sinto péssima. Lu, é uma forma também que ele utiliza para atingir a sua vulnerabilidade, as suas fraquezas, mas é o exemplo que eu dei para o João também. Lembre-se de quais foram os motivos para que esse término aconteceu, né? Um relacionamento termina, são 2 pessoas envolvidas, então não tem como ele jogar as responsabilidades para você. Ele também fez parte desse relacionamento, ele também tem responsabilidade sobre isso, tá bom? Não assuma a culpa sozinho, relacionamento é feito a 2, tá certo? Bom, seguindo o próximo aqui, eu coloquei pra gente melhorar a nossa autoestima, pra ajudar nesse processo aí do luto pós-término, a importância da gente mudar algumas coisas, né? Quando nós terminamos, então imagina que as pessoas são casadas e aí tem todos os móveis lá que lembram o ex, a casa tá montadinha do jeito que o ex foi embora ou que a ex foi embora. Faça algumas mudanças. Até por um motivo de cognição, o cérebro precisa entender. E se tiver tudo favorável, tudo da mesma forma, a compreensão fica difícil. Então mude algumas coisas de lugar, troque alguns móveis, se liberte de algumas coisas também que façam aí essa associação ao ex. Faça uma faxina interna e externa também, tá? Porque isso ajuda na compreensão do novo cenário, né? Bom, eu vou mudar coisas, né? Eu estou caminhando em direção a coisas novas. Então, isso também é importantíssimo, tá bom? Para ajudar nesse processo de compreensão. Faça coisas agradáveis também para você. Quando a gente faz coisas por nós, gente, nós trabalhamos diretamente a nossa autoestima. Porque pensa, eu fazendo coisas que são agradáveis, eu reconhecendo quais são essas coisas, eu estou reforçando a minha autoestima, minha autoeficácia, minha competência. Então é importante. Algumas pessoas falam pra mim, Laís, mas eu nem sei do que eu gosto. Eu tava há tanto tempo nesse relacionamento que eu nem sei o que é importante pra mim, o que me dá prazer, o que eu gosto de fazer. É um excelente momento pra você começar a descobrir. E como que você faz para descobrir? É testando, é se permitindo. Então vai fazer um esporte diferente, vai fazer uma caminhada, vai conversar com uma amiga, vai fazer coisas diferentes para o seu cérebro também entender que você está numa nova fase, tá? Importantíssimo. A Valdirene comentou, eu também terminei, tava ficando, falei para ele que queria relação séria e ele disse que eu mereço mais.
e ele não tem tempo pra mim. Olha só, Valdirene, a pessoa falou que você merece mais. E é porque provavelmente você merece mais mesmo. Pra gente se relacionar, a gente precisa de tempo também, né? Se o outro não tem tempo, se o outro não tem disponibilidade, não pode estar comigo, se vê uma vez a cada sabe lá Deus quanto tempo, ele não tá disponível para um relacionamento. E se você quer um relacionamento, não vai ser com essa pessoa, porque vocês estão em momentos diferentes, né? Então, agora é hora de recomeçar, vou assumir o controle também, fazer coisas diferentes, como eu estou dizendo aqui, que vai melhorar a sua autoestima. Se a gente pegar toda a situação que está acontecendo, né? Que a gente sabe que um término dói pra caramba, e ficar naquele mesmo lugar, com aquela dor, com aquele sofrimento, as possibilidades não vão surgir. Pensa. Então a gente precisa começar a ir para caminhos diferentes, tá? Então, sempre quando a gente fala de recomeços, principalmente no começo, vai dar um pouco mais de trabalho. A gente vai querer ficar lá chorando na cama, mas não, precisa se conectar com a situação atual. Se você ficar lá chorando, imaginando que não tem possibilidade, com pensamentos negativos, vai ser isso que você vai se alimentar, tá? Então, olha a importância de começar a se tratar bem, de conhecer coisas novas, fazer um exercício físico, cuidar da sua saúde, da sua aparência. E aí, gente, cada um vai cuidar da aparência que for confortável para si. Mas é ter esse cuidado, né? Esse cuidado vai devolver a sua autoestima e fazer com que você pense aí em novos caminhos, em novas possibilidades. Lu, mas não fica com medo do novo, não. Eu sei que a gente tem resistência, né? A gente tem medos e os medos fazem partes, né? Mas às vezes a gente precisa seguir com medo mesmo, tá? Porque se você ficar com medo do novo, de mudanças, você nunca vai tomar decisões. Você vai ter dificuldade para seguir em frente, dificuldade para recomeçar, tá? O medo faz parte e às vezes ele vai precisar acompanhar a gente. O medo é proteção. Se torna um problema quando esse medo te impede de você fazer coisas para o seu benefício, tá bom? Então não fica com medo não, a gente sente medo, é natural, mas pensa que se você não pegar e seguir o caminho, seguir em frente, você não vai estar se autorizando a vivenciar novas coisas, tá bom? Eu coloquei aqui também, gente, que a importância do foco na nossa vida, né? Da gente ter algo, ter objetivos, ter um projeto de vida. Tem muitas pessoas que ficam presas aí ao outro, a relacionamentos e esquecem delas. E aí a autoestima vai lá no pé, quando ela perde essa fonte de apego, ela se vê sozinha, desolada. Então, por isso que é importante. E principalmente, a gente estando num relacionamento, não estando, a ter os nossos projetos de vida, a ter os nossos propósitos, né? Os projetos de vida, eles nos impulsionam, eles fazem com que a gente queira mais coisas. Então, principalmente nessa fase aí de término de relacionamento, a gente precisa ter outros focos diferentes aí da pessoa que nos deixou e que terminou com a gente, tá bom? Outra coisa que eu coloquei aqui, se divirta, faça coisas que você gosta, vá a lugares que você gosta, saia de casa, saia dessa bolha, porque quando a gente passa aí pelo término, parece que nada vai dar certo, porque é uma dor tão grande, né, gente? É uma dor tão profunda que não tem remédio que passa. Mas se a gente ficar naquela bolha de sofrimento, vai ser apenas aquilo que a gente vai experimentar. Então saia, se divirta, se autorize, né? A gente precisa se autorizar, se permitir a fazer coisas diferentes também, tá? E aí eu coloquei aqui também um ponto importantíssimo, né? Que se você tiver com muita dificuldade de lidar com esse recomeço, de ter essa compreensão dessa nova realidade, é buscar ajuda profissional também. Que a ajuda profissional vai fazer com que você ressignifique muita coisa. A Bárbara colocou esse ponto que você falou de não esquecermos da gente, é muito importante. Gente, é demais, a importância é absurda, e principalmente depois de ser mãe mesmo. Muitas mães relatam, né, que com a maternidade o foco é tão o outro, o filho, que elas acabam esquecendo de si mesmas, né? E aí, às vezes, à medida que esses filhos vão crescendo,
algumas fichas vão caindo, vai se sentindo perdida. E olha a importância da gente não descuidar da gente não soltar a nossa mão, né? É importantíssimo a gente ter os nossos projetos, ter a nossa independência. E principalmente nós mulheres, né? A independência financeira também, que é uma questão aí que faz com que muitas mulheres ainda permaneçam em lares de sofrimento, de dor, porque não tem sua independência financeira também, tá? Não entendo esse conflito que alguns dizem que temos que viver o luto. Aqui é o seguinte, João, muitas pessoas, elas não querem vivenciar esse processo de dor, né? Então, assim, é querer pular etapas, né? Então, o luto também, ele tem etapas. A gente precisa também sentir para racionalizar aquilo que está acontecendo. Dói mesmo. E aí tem pessoas que negam para si. Ah, não tô sentindo nada, tá tudo bem. É esse o conflito que você tá falando, provavelmente, né? Então a gente precisa sentir, precisa trabalhar a nossa compreensão, entender o que tá acontecendo, o momento que a gente tá passando, né? Para que a assimilação desse novo processo seja mais fácil, tá? Depois você me fala aqui se eu respondi a sua pergunta. Coloquei aqui também, gente, pra gente ir aí pros minutinhos finais, que o essencial é se colocar como centro da própria vida. E nunca, e assim, não vou dizer nunca, né? Porque às vezes a gente vai fazer isso em algum momento, mas evitar de colocar o outro como centro da tua vida. Quando a gente coloca o outro lá num pedestal, né? E fica lá admirando aquela pessoa, e cuidando, e bajulando, e observando para a pessoa não fazer nada. A gente esquece de nós, né? Então, o centro da nossa vida, o eixo, que eu sempre dou exemplo, o eixo, o suporte da nossa vida, precisa ser a gente, tá? Se você tá colocando pessoas como o eixo da sua vida, como o centro, como a razão de viver, tá errado, tá? É voltar esse olhar para você, é resgatar essa autoestima, é dar significado. A autoestima é isso, é a gente olhar para nossa vida e entender, poxa, eu tenho uma vida, minha vida tem significado, eu tenho coisas importantes, interessantes, eu sou uma pessoa interessante, eu consigo fazer coisas, né? Eu tenho uma vida interessante, o resumo é esse. Né? Agora, quando eu olho pra minha vida e penso, nossa, que vida, tenho nada de interessante, o outro foi embora, eu sou isso, eu sou aquilo, a gente vai se afundar cada vez mais. E eu não quero que isso aconteça com vocês, eu quero que, pelo contrário, vocês olhem pra vida de vocês e percebam o significado que tem a vida de vocês. E se por acaso vocês estiverem nesse momento de olhar pra vida e não encontrar nada de significante, que você consiga se restabelecer e voltar para o eixo da sua vida. Eu quero vocês voltando aqui, falando e deixando mensagem, Laís, ó, tá dando certo, tô seguindo, tô tendo resultado. É isso que eu quero para vocês. Não quero ninguém em sofrimento, em tristeza. A gente pode passar por esses momentos, a gente vai passar, mas que a gente não fique por lá, que a gente não fique mergulhado nas tristezas, na incompreensão, tá bom? Não é isso que eu quero para vocês, não. Gratidão também, Val. Obrigada, viu? O João falou mais ou menos. É sair pra vida e não viver o luto. Sim, João, Cada um vai ter o seu tempo, né? Cada um vai ter o seu período pra assimilar. E tem pessoas que realmente não querem viver esse processo, mas aí isso vai... a vida cobra aí mais pra frente. Né? Pode ser que ela não vive esse luto, ela engata no outro relacionamento, e quando ela termina o outro relacionamento, esse luto vem em dobro. Toda essa dor vem em dobro, tá? Que mais, gente? Que mais vocês têm aí de perguntas pra gente conversar? Alguma situação aí que tá acontecendo com vocês? E outra coisa também que eu queria falar pra vocês, que muitas vezes um término, por mais doloroso que seja, ele pode ser uma oportunidade de um recomeço, né? Quantas vezes a gente... vamos pensar aí na minha história também. Às vezes tem histórias que eu vivi lá atrás que eu falo, meu Deus, graças a Deus que não deu certo com essa pessoa, porque senão eu não estaria onde eu estou agora. Eu não teria as possibilidades que eu tive. Então, muitas vezes, um término pode significar um recomeço, de uma nova oportunidade para você seguir caminhos diferentes,
fazer diferentes, dar um significado diferente para sua vida. Encara isso também de uma outra forma e não como um castigo. O que será que eu fiz errado? E que ninguém gosta de mim, que eu mereço sofrer? Não. Às vezes é uma oportunidade para você seguir em frente, para você pegar um caminho diferente, para você se colocar como centro da sua própria vida, tá bom? É importante a gente pensar dessa forma também. Eu sei que quando a gente passa por um término, parece que não tem mais significado, que a vida acabou, que ninguém gosta da gente, que a gente é feio, que ninguém vai querer a gente. Não, não é isso. É apenas aquela pessoa que não deu certo, que teve outras atitudes. Não significa que a vida acabou. Existem caminhos para você, existem escolhas novas para você fazer, existem coisas boas te esperando, né? De braços abertos para te receber e falar, vem aqui, que tem outra possibilidade, que tem outro caminho, tá? A Grazi falou assim: sinto dificuldade de me relacionar. Depois de 20 anos de casada, acho que me tranquei pra vida, para um novo relacionamento. Sim, Grazi, às vezes a gente passa por relacionamentos, e relacionamento, gente, tem um poder de mexer com a gente, né? Tem relacionamentos que a gente passa que parece que destrói a gente, que deixa a gente no chão. E aqui você colocou que depois de 20 anos de casado, então assim, imagina quanta coisa deve ter acontecido nesses 20 anos. E é natural, de certa forma, que você tenha uma resistência, porque você não quer vivenciar talvez aquilo que você já passou. Então aí cria-se uma resistência, mas também pensa que você pode ir aos poucos fazendo coisas novas e ir se permitindo, né? Começa pelo básico, começa fazendo coisas pequenas, mas que terão um impacto aí grande na sua vida. Então, começa fazendo uma coisa nova que você nunca fez, que você comece a conhecer outras pessoas também. Então, às vezes, uma atividade física, algo ao ar livre, para ir te aproximando de novas possibilidades, tá? Se trancar é uma possibilidade e você tem outras dezenas de possibilidades para que a sua vida caminhe, para que você restabeleça o significado dela também, tá bom? É o que eu sempre falo, né? Onde a gente tá é um lugar, mas nós temos tantos outros lugares possíveis da gente chegar, lugares belíssimos que a gente consiga aí ser mais feliz. Então, se autoriza a seguir em frente. Nem todas as pessoas vão fazer a gente sofrer, né? Às vezes a gente fica com medo de se permitir conhecer uma nova pessoa, porque acha que todo mundo é igual pela experiência anterior, tá? Mas nem todas as pessoas são iguais. Tem muita pessoa bacana aí, tem pessoas que querem fazer o bem, que querem se relacionar, e a gente só precisa encontrar essas pessoas, ou então ficar sozinha, mas se permitir ser feliz também, tá? A Bárbara disse, falou tudo, o relacionamento tem o poder de transformar muita coisa, a gente absorve muitas coisas pelo parceiro. Sim, o relacionamento, né, gente, é como se fosse, porque vamos pensar, o primeiro relacionamento que a gente constrói na vida é com os nossos pais, tá? Primeiro exemplo de relacionamento é na nossa família, né? E relacionamento tem esse poder mesmo, de construir, de edificar e de traumatizar, né? Infelizmente. Mas a gente não pode utilizar também as experiências negativas para ficar apenas nelas, né? Então, deu errado, então agora eu não quero mais me relacionar com ninguém. Porque eu acho que isso não é justo com você, né? Não é justo com a gente se fechar nesse lugar e deixar de vivenciar coisas tão boas, coisas tão lindas que tem na vida, né? Eu acho que, eu particularmente acredito que a gente tá aqui nessa vida para ser feliz, né? Para ser leve, para conquistar coisas, para trabalhar esse amor próprio, para ter orgulho da gente. A gente tá aqui para isso, tá? É tão lindo quando a gente olha para nossa história e vai ter dores, vai ter dificuldades, mas você olha também num ponto de vista de que você também tem uma vida interessante, tem coisas, tem pessoas, né? E eu acredito muito nisso. Tá, gente? Olha, gostei muito da participação aqui de vocês, adoro quando vocês deixam coraçõezinhos aqui para mim, que encaminham para outras pessoas também. Muito obrigada pela presença de todos, eu espero aí que vocês tenham absorvido o que eu trouxe, né? A importância da gente se colocar como prioridade,
da gente construir planos, sonhos, projetos na nossa vida e da gente também parar de ficar querendo saber muito, né? Por que o outro fez isso comigo? Por que o outro é o outro vai ter os motivos, vai ter a vivência, que não dá pra gente saber 100% por que o outro fez determinadas coisas, tá bom? Ai, Ari, obrigada! A Silva... Opa, apertei um negócio aqui que eu não podia. Ela colocou assim, boa noite, eu só descobri que tinha dependência afetiva depois. Sim, a dependência emocional, né, gente, que parece que trava a gente em alguns lugares. E aí precisa buscar ajuda também profissional. Aqui no perfil também tem muito conteúdo sobre isso, tá bom? Mas para sair da dependência emocional também tem caminhos, né? Tem formas. A gente não precisa ficar nesse lugar pro resto da vida. Tem possibilidades, tem tratamento e tem coisas boas aí esperando vocês também. Certo? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Fico sempre feliz. Tô preparando um novo tema aí para a próxima live que, deixa eu só pegar aqui, vai ser sobre dependência emocional, tá? Então, na segunda-feira, eu vou estar aqui para falar como se forma a dependência emocional, formas para você sair desse lugar da dependência, né? Então, vem para a live na próxima segunda, depois eu vou compartilhar aqui com vocês. Segunda nós estaremos juntas aí às 20h30, tá bom? Um beijo enorme pra vocês, muito obrigada pelo carinho. Eu saio daqui da live com a adrenalina lá em cima e me sentindo super querida também, tá? Vou compartilhar a live no perfil, se vocês puderem, vão lá, façam um comentário que vocês me ajudam também fazendo isso, tá? Beijo enorme pra vocês. Boa semana aí pra todos.